Eu nunca imaginei que um dia fosse contar essa história publicamente. Durante anos, engoli em silêncio cada humilhação, cada olhar de desprezo, cada frase que me cortava por dentro como uma lâmina afiada. Mas chegou um momento em que o silêncio deixou de ser proteção e passou a ser prisão. E eu precisei me libertar. Meu nome é Sebastião, tenho 63 anos, sou aposentado e moro numa cidade do interior de Minas Gerais. E o que eu vou contar aqui é sobre como eu investi tudo o que tinha na carreira do meu próprio filho, como fui tratado como um estranho pela família que eu mesmo ajudei a construir. E como, no fim das contas, eu descobri que o verdadeiro valor de um pai não se mede pelo dinheiro que ele dá, mas pelo respeito que ele recebe de volta. E se você acha que sabe como essa história termina, eu garanto que não sabe. Porque o que aconteceu quando minha nora me ligou pedindo dinheiro, depois de ter me excluído da inauguração da clínica que eu paguei, foi algo que nem eu mesmo esperava de mim. Então fica comigo até o final, porque essa história tem reviravolta, tem dor, tem silêncio, mas também tem dignidade. E antes de eu mergulhar de cabeça nesse relato, eu quero saber de vocês. De que cidade vocês estão ouvindo essa história? Conta pra gente nos comentários, porque a gente adora saber de onde vem cada pessoa que acompanha essas histórias aqui. Se essa história já está mexendo com você, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. É aqui que tudo realmente começa. Para vocês entenderem o que aconteceu comigo, eu preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar quem eu sou de verdade, de onde eu vim e como eu me tornei o tipo de pai que daria a própria vida pelos filhos, mesmo quando esses filhos parecem ter esquecido que eu existo. Eu nasci em 1962, numa fazenda pequena no interior de Minas. Meu pai era lavrador. Minha mãe cuidava da casa e de nós 7 filhos. A gente não tinha muito, mas tinha dignidade. Meu pai acordava todo dia às 4 da manhã, colocava o chapéu de palha na cabeça, pegava as enxadas e ia para o roçado sem reclamar. Minha mãe fazia café no fogão a lenha e o cheiro daquele café misturado com o cheiro de terra molhada de manhã cedo é uma coisa que nunca saiu da minha memória. Era um cheiro de verdade, de vida simples, de gente honesta. A gente não tinha sapato para ir para a escola. Eu e meus irmãos andávamos descalços por uma estrada de terra vermelha que ficava um barro danado quando chovia. Mas a gente ia. Meu pai dizia uma frase que ficou marcada em mim para sempre. Filho, o estudo é a única herança que ninguém pode tomar de você. E eu levei aquilo a sério. Estudei com vontade, mesmo com todas as dificuldades. Fiz o primário na escola da roça, depois fui para a cidade fazer o ginásio, morando na casa de uma tia que me dava um canto para dormir, em troca de eu varrer a calçada e buscar água no poço. Não foi fácil, mas eu nunca reclamei. Aprendi desde cedo que reclamar não resolve nada. O que resolve é trabalhar. Quando terminei o ginásio, voltei para a fazenda e comecei a trabalhar com meu pai. Mas o destino tinha outros planos para mim. Um primo meu que tinha ido para São Paulo voltou nas férias com histórias de oportunidade, de emprego, de dinheiro. E eu, com 18 anos e a cabeça cheia de sonhos, decidi tentar a vida na capital. Minha mãe chorou quando eu fui embora. Meu pai apertou minha mão com força, olhou nos meus olhos e disse: "Vai com Deus, meu filho. E não esquece de quem você é." Eu nunca esqueci. Peguei um ônibus que demorou quase 20 horas para chegar em São Paulo. Cheguei na rodoviária do Tietê com uma mala de papelão. 200 cruzeiros no bolso e o coração batendo tão forte que eu achava que todo mundo conseguia ouvir. São Paulo me assustou. O barulho, o trânsito, a quantidade de gente andando apressada sem olhar para os lados. Eu vim de um lugar onde todo mundo se cumprimenta na rua, onde o vizinho sabe o nome dos seus filhos, onde a porta da casa fica aberta o dia inteiro. E de repente, eu estava num lugar onde ninguém sabia meu nome, ninguém se importava se eu existia ou não. Foi um choque. Mas eu não voltei atrás. Meu primo me arrumou um emprego numa metalúrgica na Zona Leste. Eu trabalhava de ajudante geral, fazia de tudo. Carregava peça, limpava máquina, varria chão, organizava estoque. O salário era pouco, mas era meu, e eu guardava cada centavo que podia. Morava num quartinho alugado nos fundos de uma casa de uma senhora chamada Dona Carminha, que me cobrava barato e ainda me dava um prato de comida quando eu chegava tarde do serviço. Aquela mulher foi um anjo na minha vida. Eu trabalhei naquela metalúrgica por 3 anos. Fui subindo aos poucos, aprendi a operar torno, fresa e fui me especializando. Fiz cursos no Senai à noite, depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Chegava em casa morto de cansado, mas abria o caderno e estudava. Porque eu tinha uma meta. Eu queria ser alguém, não por vaidade, não por orgulho, mas porque eu queria dar para os meus futuros filhos tudo o que eu não tive. Queria que eles nunca precisassem andar descalços na estrada de terra. Queria que eles tivessem sapato, tivessem livro, tivessem oportunidade. Foi nessa época que eu conheci a Marlene. Ela trabalhava numa padaria perto da metalúrgica e todo dia eu parava lá para comprar um pão na hora do almoço. Ela era bonita, simpática,
tinha um sorriso que iluminava o ambiente. A gente começou a conversar, depois a sair, e em menos de um ano a gente estava namorando firme. Marlene era filha de nordestinos, gente simples como eu, que tinha vindo para São Paulo fugindo da seca. Ela me entendia minhas ambições, meus medos, meus sonhos. A gente se casou em 1985, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Não tinha dinheiro para festa grande, mas tinha amor de sobra. A gente foi morar num apartamentinho de 2 cômodos que eu consegui alugar com o que eu ganhava. E foi ali, naquele espaço apertado, mas cheio de esperança, que a nossa família começou. O Ricardo nasceu em 1987. Foi o meu primeiro filho, o meu primogênito, e quando eu peguei aquele menino no colo pela primeira vez, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de medo e de amor tão grande que quase me sufocou. Eu olhei para aquele rostinho enrugado, vermelho, com os olhinhos fechados, e pensei: eu vou fazer tudo por você. Tudo. E fiz. 2 anos depois nasceu a Fernanda, minha filha. E 3 anos depois, o caçula, o Marcos, 3 filhos, 3 bocas para alimentar, 3 futuros para construir. E eu abracei essa responsabilidade com toda a força que eu tinha. Trabalhei dobrado, fiz hora extra, peguei serviço por fora nos fins de semana. A Marlene também trabalhava, costurava para fora, fazia doces por encomenda. A gente era uma equipe, sabe? Um completava o outro. E os anos foram passando assim, no ritmo do trabalho, do esforço, da economia. O Ricardo sempre foi um menino inteligente. Desde pequeno ele se destacava na escola, tirava notas boas, era elogiado pelos professores, ganhava medalha em Olimpíada de Matemática. Eu ficava orgulhoso demais. Lembro de uma vez que ele chegou em casa com um boletim cheio de 10, e eu peguei aquele papel com as mãos sujas de graxa, porque eu tinha acabado de chegar do serviço, e fiquei olhando aquelas notas como se fosse o documento mais importante do mundo. A Marlene chorou de emoção. A gente sabia que aquele menino ia longe. A Fernanda era mais na dela, mais quieta. Gostava de ler, de desenhar. Era uma menina sensível, carinhosa. E o Marcos era o palhaço da família, sempre fazendo gracinha, sempre arrancando risada de todo mundo, cada um do seu jeito. Mas os 3 eram a razão da minha vida. Quando o Ricardo estava no ensino médio, ele veio conversar comigo uma noite. A gente estava sentado na varanda do apartamento que a gente tinha conseguido comprar com muito sacrifício. Um apartamento de 3 quartos num prédio simples na Zona Leste. Ele sentou do meu lado, ficou um tempo em silêncio e depois disse: pai, eu quero ser médico. Eu olhei para ele e senti o coração apertar. Médico? Meu filho queria ser médico. Eu que vim da roça, que andei descalço, que não tive nada. Ia ter um filho médico. Mas junto com o orgulho veio a preocupação, porque eu sabia que medicina era caro, muito caro. Eu respirei fundo e disse: filho, se é isso que você quer, eu vou fazer acontecer. Nem que eu tenha que trabalhar até o último dia da minha vida, eu vou fazer acontecer. E ele me abraçou. Um abraço apertado, demorado, daqueles que a gente sente que vai ficar marcado para sempre na memória do corpo. Eu senti o perfume do cabelo dele, senti o calor do corpo deles e pensei: é para isso que eu trabalho. É para isso que eu existo. O Ricardo estudou como um condenado para o vestibular. Eu paguei cursinho preparatório, comprei livros, material. A gente cortou gastos em tudo que podia. Menos carne no almoço, menos passeio no fim de semana, menos roupa nova. Tudo pelo sonho do Ricardo. E quando saiu o resultado do vestibular e ele tinha passado em medicina numa universidade particular, porque na pública não conseguiu, a nossa casa virou uma festa. A Marlene fez bolo, chamou os vizinhos, todo mundo comemorou. Mas ali, no meio da alegria, eu já sabia que a batalha verdadeira estava começando. Porque a mensalidade daquela faculdade era um absurdo. Era mais do que eu ganhava num mês inteiro. Mas eu não recuei. Fui no banco, fiz empréstimo, negociei parcelamento com a faculdade, peguei mais serviço por fora. A Marlene aumentou a produção de doces e costuras. A gente se virou como pôde. E durante 6 anos, que é o tempo que medicina leva, eu paguei aquela faculdade religiosamente, sem atrasar um mês sequer. Teve mês que eu não tinha dinheiro nem para comprar remédio para mim, mas a mensalidade do Ricardo estava em dia. A Fernanda, vendo o sacrifício que a gente fazia pelo irmão, decidiu fazer um curso técnico para não pesar no orçamento. Nunca reclamou, nunca jogou na cara. Era uma menina de ouro. O Marcos conseguiu uma bolsa parcial numa faculdade de administração e trabalhava para pagar o resto. Os 2 entenderam a situação e se viraram sozinhos. Às vezes eu sentia uma culpa enorme por não poder dar para eles o mesmo que eu dava para o Ricardo, mas eles nunca me cobraram nada. A Fernanda uma vez me disse: pai, o senhor não precisa se preocupar comigo. Eu sei que o senhor faz o melhor que pode. E o Ricardo precisa mais agora. Aquilo me doeu e me orgulhou ao mesmo tempo. Que filha eu tinha criado. O Ricardo se formou em medicina em 2013.
A formatura foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Eu coloquei um terno que a Marlene comprou numa loja popular. Um terno simples, mas limpo e bem passado, e fui para aquela cerimônia com o peito estufado de orgulho. Quando o nome do Ricardo foi chamado e ele subiu no palco para receber o diploma, eu chorei. Chorei como um menino. A Marlene segurou minha mão e chorou junto. A Fernanda e o Marcos aplaudiram e gritaram. Naquele momento, todo o sacrifício valeu a pena. Cada hora extra, cada refeição pulada, cada conta apertada, tudo valeu a pena. Meu filho era médico. O filho do lavrador, o neto da lavradora que fazia café no fogão a lenha, era médico. Depois da formatura, o Ricardo fez residência em ortopedia. Mais anos de estudo, mais anos de investimento. Eu continuei ajudando no que podia, pagando o aluguel dele, mandando dinheiro para despesas. A Marlene nunca reclamou. Ela dizia, Sebastião, a gente investe nos filhos. É isso que pai e mãe fazem. E eu concordava. Quando ele terminou a residência, ele já estava namorando a Vanessa. A Vanessa era filha de um empresário do ramo de transportes, gente de dinheiro. Bonita, bem vestida, estudada, formada em direito, mas nunca trabalhou. Vivia do dinheiro do pai. Quando o Ricardo me apresentou ela, eu senti um desconforto que não conseguia explicar na hora. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão que eu já conhecia bem. Era a mesma expressão que os ricos tinham quando olhavam para mim na metalúrgica. Um olhar de quem mede o valor de uma pessoa pelo tamanho do patrimônio. Eu estendi a mão para cumprimentá-la e ela apertou com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de se contaminar. A Marlene percebeu também, mas não disse nada. Naquela noite, na cama, ela me disse baixinho, Sebastião, eu não gostei daquela moça. Tem alguma coisa nela que não me cheira bem. Eu disse para ela não se preocupar, que o Ricardo era inteligente e sabia o que fazia, como eu estava errado. O casamento do Ricardo com a Vanessa foi em 2018, num buffet chique na zona sul de São Paulo. O pai dela pagou tudo, fez questão de pagar tudo. E fez questão que todo mundo soubesse que ele tinha pagado tudo. A festa foi bonita, não vou negar. Decoração sofisticada, comida fina, banda ao vivo. Mas eu me senti um estranho ali. Os convidados do lado da Vanessa eram todos gente rica, gente de terno caro e relógio importado. Os do nosso lado eram nossos parentes simples, amigos do bairro, gente humilde como a gente. E dava para sentir a divisão. Era como se houvesse uma linha invisível separando os dois lados. Em certo momento da festa, eu estava perto do bar pegando um copo de guaraná quando ouvi a mãe da Vanessa, Dona Sônia, falando com uma amiga. Ela disse, num tom que não fazia questão de ser discreto. Coitada da minha filha, casando com um filho de operário. Pelo menos o menino é médico, né? Alguma coisa ele tem de bom. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Eu larguei o copo no balcão e saí de perto antes que fizesse alguma besteira. Fui para o banheiro, tranquei a porta e fiquei uns 5 minutos olhando para o meu reflexo no espelho. Um homem de 56 anos, cabelo grisalho, mãos grossas, de quem trabalhou a vida inteira, terno simples. E me perguntei, é assim que me veem? É isso que eu sou para os outros? Só um operário? Lavei o rosto, respirei fundo e voltei para a festa. Não contei para Marlene o que tinha ouvido. Não queria estragar a noite dela. Depois do casamento, as coisas foram mudando aos poucos. O Ricardo, que sempre foi carinhoso e presente, foi ficando cada vez mais distante. As visitas à nossa casa foram diminuindo. Os telefonemas ficaram mais curtos e mais raros. Quando a gente convidava para almoço de domingo, sempre tinha uma desculpa. Plantão, viagem, compromisso. A Vanessa nunca veio à nossa casa. Nenhuma vez. Quando a gente ia até o apartamento deles, um apartamento enorme, num bairro nobre, que o pai dela tinha dado de presente, eu sentia que a gente não era bem-vindo. A Vanessa nos recebia com um sorriso gelado, servia café em xícaras finas e ficava olhando para o relógio como se contasse os minutos para a gente ir embora. Uma vez, a Marlene trouxe um bolo de fubá que ela tinha feito especialmente para o Ricardo, porque ele adorava bolo de fubá desde criança. A Vanessa olhou para o bolo, torceu o nariz e disse, ai, que fofo! Bolo caseiro. A gente costuma comprar da confeitaria francesa aqui da esquina, mas obrigada. A Marlene ficou vermelha. Eu vi nos olhos dela a humilhação, a mágoa, a vontade de chorar, mas ela só sorriu e disse, eu sei que o Ricardo gosta. E colocou o bolo na mesa. Naquela hora, o Ricardo estava na sala mexendo no celular e não disse nada. Não defendeu a mãe, não agradeceu o bolo, não olhou nos nossos olhos. Aquilo me machucou mais do que qualquer coisa que a Vanessa pudesse dizer. Porque a indiferença do meu próprio filho doía mais do que o desprezo da nora. Os anos foram passando e a distância foi aumentando. A Marlene adoeceu em 2020. Começou com uma tosse persistente, depois vieram os exames, depois o diagnóstico que ninguém quer ouvir. Câncer de pulmão, estágio avançado. A mulher que nunca fumou um cigarro na vida, que viveu de trabalho e dedicação aos filhos, estava com câncer. Quando eu liguei para o Ricardo para contar, ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse, pai,
Eu sinto muito. Vou ver o que posso fazer. Ver o que podia fazer. Meu filho era médico. Ortopedista, sim, mas era médico. Tinha acesso a colegas, a hospitais, a tratamentos. E a resposta dele foi: vou ver o que posso fazer. A Fernanda largou tudo e veio cuidar da mãe. Pediu licença no trabalho, se mudou para nossa casa e ficou do lado da Marlene dia e noite. O Marcos vinha todo fim de semana, dirigindo 4 horas de ida e 4 de volta, para ficar com a mãe. O Ricardo apareceu 2 vezes em 3 meses. 2 vezes. Na primeira, ficou meia hora e saiu, porque a Vanessa tinha marcado jantar com amigos. Na segunda, ficou 1 hora e passou metade do tempo no telefone. A Marlene, mesmo doente, mesmo fraca, mesmo com dor, não reclamava. Ela só olhava para a porta e esperava. Esperava o filho que não vinha. A Marlene faleceu em dezembro de 2020. Foi no meio da pandemia, o que tornou tudo ainda pior. O velório foi restrito. Poucas pessoas. A Fernanda e o Marcos estavam ao meu lado, me segurando, chorando comigo. O Ricardo chegou atrasado ao velório. Chegou de terno preto, impecável, com a Vanessa do lado, de óculos escuros, como se estivesse num evento social. Ele me abraçou, um abraço rápido e formal, e disse: "Força, pai, força." Como se eu precisasse de uma palavra genérica num momento daqueles. Eu precisava do meu filho. Precisava que ele chorasse comigo, que sentasse do meu lado, que me contasse uma história da mãe, que risse de alguma lembrança boa. Mas ele ficou num canto com a Vanessa, falando baixo, olhando para o celular. Na hora do enterro, quando desceram o caixão e eu senti que metade de mim estava indo embora junto com a Marlene, eu olhei para os meus 3 filhos. A Fernanda estava agarrada no meu braço, soluçando. O Marcos estava do outro lado, com a mão no meu ombro, o rosto todo molhado de lágrimas. O Ricardo estava 2 passos atrás, com a expressão séria, mas controlada, sem uma lágrima. Naquele momento, eu me perguntei onde eu tinha errado. Onde, na criação daquele menino, eu tinha falhado a ponto de ele se tornar um homem incapaz de chorar pela própria mãe. Depois do falecimento da Marlene, eu mergulhei numa solidão profunda. A casa ficou vazia demais, silenciosa demais. Todo canto tinha uma lembrança dela. O fogão onde ela fazia o café, a cadeira onde ela sentava para costurar, o travesseiro que ainda tinha o cheiro do cabelo dela. Eu passava os dias sentado na sala, olhando para o nada, tentando entender como a vida tinha me trazido até ali. A Fernanda me visitava sempre que podia, ligava todo dia. O Marcos também, dentro das limitações dele. Mas o Ricardo sumiu de vez. Semanas sem ligar, meses sem visitar. Quando eu ligava para ele, a Vanessa atendia e dizia que ele estava no hospital, no consultório, numa cirurgia, num congresso. Sempre uma desculpa. Eu comecei a me perguntar se meu filho ainda existia ou se a Vanessa tinha engolido ele inteiro. Foi aí que surgiu a história da clínica. Em meados de 2022, o Ricardo me ligou. Fazia quase 2 meses que a gente não se falava. Ele estava animado, falante, como fazia tempo que eu não ouvia. Disse que tinha uma oportunidade incrível. Abrir uma clínica de ortopedia com um colega. Uma clínica moderna, bem equipada, que ia atender convênios e particulares. O ponto era excelente, num bairro nobre de São Paulo. Ele tinha planos grandes, ambiciosos, mas precisava de capital inicial. O colega entraria com uma parte, ele entraria com outra. E ele queria que eu investisse. Eu perguntei quanto. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse um valor que me fez engasgar. R$ 480 mil. Quase meio milhão. Eu não tinha esse dinheiro em conta corrente, mas tinha nas minhas economias. A aposentadoria, o FGTS que eu tinha sacado, a venda de um terreno que meu pai tinha me deixado de herança, um dinheiro que a Marlene e eu tínhamos juntado ao longo de décadas de trabalho. Era praticamente tudo que eu tinha. Eu fiquei em silêncio, pensando. E o Ricardo, percebendo a minha hesitação, disse uma coisa que me desarmou completamente. Pai, eu sei que é muito dinheiro, mas essa clínica vai ser o nosso futuro. É a realização de tudo que o senhor trabalhou a vida inteira. O senhor sempre disse que queria investir nos filhos. Essa é a hora. Ele sabia exatamente o que dizer. Sabia que eu era incapaz de negar alguma coisa para ele. Sabia que eu carregava aquele compromisso de dar para os filhos o que eu não tive. E usou isso. Olhando para trás, eu sei que ele usou isso. Mas na hora, eu só vi meu filho pedindo ajuda. Meu filho precisando de mim. Meu filho me incluindo nos planos dele. E eu disse sim. Transferi o dinheiro em 3 parcelas ao longo de 2 meses. R$ 480 mil. O resultado de uma vida inteira de trabalho. E quando eu fiz a última transferência, eu senti um misto de orgulho e de medo. Orgulho por estar investindo no futuro do meu filho. Medo por estar colocando tudo em risco. Mas o orgulho falou mais alto. A Fernanda ficou sabendo e me ligou preocupada. Pai, o senhor tem certeza disso? É muito dinheiro. E se não der certo?
Eu disse para ela não se preocupar, que o Ricardo era competente e que ia dar certo. O Marcos reagiu de forma parecida. Pai, cuidado. Não é desconfiança do Ricardo, mas é muito dinheiro. Eu agradeci a preocupação dos dois e mantive minha decisão. Afinal, eu era o pai. Eu sabia o que estava fazendo. Ou achava que sabia. Nos meses seguintes, o Ricardo me mandava atualizações esporádicas sobre a clínica. Dizia que a obra estava andando, que os equipamentos estavam sendo comprados, que o projeto ficou lindo, mas nunca me convidou para ver o andamento. Eu pedia para ir conhecer, e ele sempre dizia que ainda não estava num ponto de visita, que tinha muito entulho, que era perigoso. Eu achava estranho, mas não insistia. Não queria parecer o velho chato que fica cobrando retorno do investimento. Eu confiava no meu filho. Confiava cegamente. Que erro. O tempo foi passando, 6 meses desde que eu transferi o dinheiro. 8 meses. 10 meses. A clínica, segundo o Ricardo, estava na fase final de acabamento. Ele me mandou umas fotos do espaço que pareciam tiradas de revista de arquitetura. Piso de porcelanato, paredes brancas, equipamentos modernos, logo da clínica na fachada. Eu mostrei as fotos para Fernanda com orgulho. Olha, filha, a clínica do seu irmão. O dinheiro do velho serviu para alguma coisa. Ela olhou, sorriu de um jeito meio forçado e disse: Ficou bonita, pai. Tomara que dê certo. Eu percebi que ela queria dizer mais, mas se conteve. A Fernanda sempre foi assim. Educada demais para falar o que pensa quando acha que vai magoar alguém. E então chegou o dia que mudou tudo. Era uma quarta-feira de maio de 2023. Eu estava em casa, assistindo televisão, quando resolvi ligar para o Ricardo para perguntar sobre a inauguração. Eu queria saber quando seria. Queria me preparar, comprar uma roupa nova, talvez até levar um presente. Afinal, eu era investidor e era pai. Fazia todo sentido eu estar presente no dia mais importante da carreira profissional do meu filho. Liguei para o celular dele e caiu na caixa postal. Liguei de novo, mesma coisa. Na terceira tentativa, quem atendeu foi a Vanessa. A voz dela estava casual, despreocupada, como quem atende o telefone no meio de uma tarde tranquila. Oi, seu Sebastião, tudo bem? O Ricardo está em consulta, não pode atender agora. Eu disse. Tudo bem, Vanessa. Eu só queria perguntar uma coisa rápida. É sobre a clínica. Quando vai ser a inauguração? Quero me programar para ir. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uns 3 ou 4 segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. E então ela disse, com uma naturalidade que me gelou o sangue. Ah, a inauguração? Já foi, seu Sebastião. Foi há umas 6 semanas. Não sabia? O Ricardo não avisou o senhor? Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Já foi. 6 semanas. A inauguração da clínica que eu paguei, que eu banqueei com o dinheiro da minha vida inteira, tinha acontecido há 6 semanas e ninguém me avisou. Ninguém me convidou. Ninguém se lembrou de mim. Eu abri a boca para falar, mas a voz não saiu. Engoli em seco e consegui perguntar com a voz trêmula. Já foi? Mas por que ninguém me avisou? Eu queria estar lá. E a resposta da Vanessa é algo que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Ela disse, com aquele tom de quem explica algo óbvio para uma criança. Ah, seu Sebastião, foi uma inauguração mais íntima, sabe? Só para a família próxima e alguns colegas médicos. Não dava para convidar todo mundo. O espaço era limitado. Família próxima? Eu, o pai? Eu, que paguei quase R$500 mil. Eu que trabalhei a vida inteira para aquele momento existir. Eu não era família próxima. Eu era todo mundo. Era o excesso, o que não cabia. Eu senti uma dor no peito que não era física, mas doía como se fosse. Uma dor de dentro, de um lugar que eu nem sabia que existia. Era o lugar onde eu guardava essa ilusão de que meu filho me valorizava, me respeitava, me via como importante. E naquele momento, com aquela frase da Vanessa, esse lugar dentro de mim se esvaziou completamente. Eu não disse nada. Não gritei, não xinguei, não chorei no telefone. Eu simplesmente disse, entendi, tudo bem, manda um abraço pro Ricardo. E desliguei. Fiquei sentado naquela cadeira da sala por não sei quanto tempo. Pode ter sido minutos, pode ter sido horas. Eu não sei. O mundo ao meu redor tinha perdido a cor, o som, o sentido. Eu olhava para o porta-retrato da Marlene na estante e pensava, Marlene, você está vendo isso? Você está vendo o que o nosso filho fez? E eu quase podia ouvir a voz dela dizendo, eu te avisei, Sebastião, eu te avisei sobre aquela moça. Porque ela tinha avisado. Desde o começo, ela sentiu que a Vanessa ia afastar o Ricardo da gente. E ela tinha razão. Sempre teve razão. Naquela noite, eu liguei para Fernanda. Ela atendeu no primeiro toque, como sempre. Pai, tudo bem? Eu contei o que tinha acontecido. Contei sobre a inauguração que já tinha sido há 6 semanas. Sobre a frase da Vanessa. Sobre a família próxima que não me incluía.
A Fernanda ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou um suspiro longo, pesado. Pai, eu já sabia. Eu gelei. Como assim você já sabia? Ela explicou que tinha visto fotos da inauguração no Instagram da Vanessa. Fotos com champanhe, com flores, com gente bonita sorrindo. Fotos onde apareciam os pais da Vanessa, a irmã da Vanessa, os amigos ricos da Vanessa, colegas médicos do Ricardo. E nenhum de nós. Nenhum. A Fernanda disse que não me contou antes porque não queria me magoar, porque achou que talvez o Ricardo fosse me contar pessoalmente depois. Mas eu devia ter falado, pai. Me desculpa. Eu disse que não tinha nada que desculpar. Ela fez o que achou certo. Quem errou não foi ela. Nos dias seguintes, eu fiquei num estado de dormência emocional. Fazia as coisas mecanicamente. Levantava, tomava café, assistia televisão, almoçava, cochilava, jantava, dormia. Tudo sem sentir nada. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro de mim. O Marcos me ligou e eu contei para ele também. A reação dele foi mais explosiva que a da Fernanda. Pai, isso é um absurdo. O senhor deu quase R$500 mil para ele e ele nem te convidou para a inauguração? Eu vou ligar para ele agora e falar umas verdades. Eu pedi que não fizesse isso. Não porque eu quisesse proteger o Ricardo, mas porque eu precisava de tempo para processar o que estava sentindo. Eu precisava entender se a dor que eu sentia era raiva, era tristeza, era decepção, ou era tudo isso junto misturado com um sentimento de fracasso. Porque eu me sentia um fracassado. Eu tinha investido tudo no meu filho, não só dinheiro, mas tempo, energia, amor, sacrifício, e o retorno que eu recebi foi a exclusão, o menosprezo, a indiferença. E o pior é que eu comecei a pensar se a culpa não era minha, se eu não tinha criado aquilo, se eu não tinha mimado demais o Ricardo, dado demais, facilitado demais, se eu não tinha, com toda a minha dedicação, criado um filho que achava que o mundo devia tudo a ele e ele não devia nada a ninguém. Será que foi isso? Será que eu errei em dar demais? Eu passei noites acordado pensando nisso, revirando na cama, olhando para o teto escuro do quarto, que agora era só meu. E eu chegava sempre na mesma conclusão. Não, eu não errei em dar. Eu errei em não exigir gratidão. Eu errei em achar que o amor de pai era incondicional e que o filho retribuiria naturalmente. A natureza não funciona assim. A natureza humana precisa de limites, de consequências, de reciprocidade. E eu nunca impus nada disso. 2 semanas depois da ligação da Vanessa, o Ricardo finalmente me ligou. Era um domingo de manhã e eu estava fazendo café. Quando vi o nome dele no celular, meu coração acelerou, como sempre acelerava quando ele ligava. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da mágoa, o coração de pai continua batendo pelo filho. Eu atendi. Oi, pai, tudo bem? Desculpa não ter ligado antes, a rotina da clínica está muito puxada. Eu esperei. Esperei ele mencionar a inauguração, pedir desculpas por não ter me convidado, explicar o que aconteceu. Mas ele não disse nada sobre isso. Nada. Falou sobre o clima, sobre os pacientes, sobre um carro novo que estava pensando em comprar. E depois disse: Pai, eu liguei porque queria combinar de ir aí no próximo mês. Faz tempo que eu não vou. Eu disse que seria bom. E a conversa acabou. Ele não mencionou a inauguração, não pediu desculpas, não reconheceu o que tinha feito. E eu não cobrei. Porque eu ainda estava anestesiado, ainda estava tentando entender o que eu sentia. E talvez, lá no fundo, eu ainda tivesse esperança de que ele percebesse sozinho, de que a consciência dele falasse mais alto. Que ilusão. Ele não veio no mês seguinte, nem no outro, nem no outro. A visita prometida nunca aconteceu, e eu fui me acostumando com a ausência dele, da mesma forma que a gente se acostuma com uma dor crônica. Ela não desaparece, mas a gente aprende a conviver com ela. Eu continuei minha vida. Ia na padaria de manhã, conversava com os vizinhos, frequentava a igreja, visitava o túmulo da Marlene toda semana. A Fernanda e o Marcos estavam sempre presentes, sempre ligando, sempre se preocupando. Eles eram a prova de que eu não tinha falhado como pai, pelo menos não com eles. E então, 5 meses depois da ligação sobre a inauguração, aconteceu o que eu nunca esperava. Era uma terça-feira à noite, eu já estava me preparando para dormir. Tinha escovado os dentes, colocado o pijama, desligado a televisão. O celular tocou. Era a Vanessa. Eu estranhei, porque a Vanessa nunca me ligava. Quem ligava era o Ricardo, e raramente. Atendi com um alô desconfiado. A voz dela estava diferente do que eu estava acostumado a ouvir. Não tinha aquela altivez habitual, aquele tom de quem fala com o empregado. Estava nervosa, apressada, quase desesperada. Seu Sebastião, boa noite. Desculpa ligar a essa hora. É que eu preciso falar com o senhor sobre um assunto urgente. Eu me sentei na beirada da cama. Pode falar, Vanessa. Ela tomou fôlego e disse: É sobre a clínica. As contas estão vencendo, seu Sebastião. Tem fornecedor cobrando, tem parcela de equipamento atrasada, tem conta de aluguel acumulada. A gente está precisando de mais capital.
O Ricardo não quis ligar para o senhor porque tem vergonha, mas eu estou ligando porque a situação é séria. O senhor tinha mencionado que ia fazer uma transferência complementar mês passado. O senhor já enviou o dinheiro? Eu quase deixei o celular cair. Primeiro, eu nunca tinha mencionado nenhuma transferência complementar. Nunca. Em momento nenhum eu disse que mandaria mais dinheiro. Segundo, a audácia daquela mulher de me ligar pedindo dinheiro depois de ter me excluído da inauguração da clínica que eu paguei era algo que ia além de tudo o que eu podia imaginar. Eu respirei fundo, tão fundo que senti o ar encher meus pulmões até a última cavidade, e deixei o silêncio se estender por uns bons 10 segundos. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado, ansiosa, esperando. E naquele silêncio, algo dentro de mim se transformou. Não foi uma decisão pensada, calculada. Foi algo mais visceral, mais profundo. Foi como se todas as humilhações, todas as exclusões, todos os menosprezos se condensassem numa clareza absoluta. Uma clareza de quem finalmente entende que está sendo usado. E eu sorri. Sorri sozinho, no meu quarto, sentado na beirada da cama, com o celular na orelha. E respondi com uma calma que me surpreendeu. Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Nessa inauguração que vocês fizeram há 6 semanas, quem é que estava lá? Quem era essa família próxima que vocês convidaram? Ela hesitou. Eu ouvi ela engolir em seco. Ah, seu Sebastião, foram os pais Enfim, alguns familiares e colegas, mas isso não vem ao caso agora. A questão é que eu a interrompi. Pela primeira vez na vida, eu interrompi alguém. Não, Vanessa, isso vem ao caso, sim. Vem muito ao caso. Porque eu investi R$480 mil naquela clínica. R$480 mil, que são o resultado de uma vida inteira de trabalho. E quando essa clínica foi inaugurada, eu, que sou o pai do seu marido e o investidor principal, não fui convidado, não fui lembrado, não fui considerado família próxima. Então me responde uma coisa. Se eu não sou família próxima para estar na inauguração, por que eu sou família próxima para pagar as contas? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu podia quase ver a expressão no rosto dela, a boca aberta, os olhos arregalados, o cérebro tentando formular uma resposta que salvasse a situação. Depois de uns 5 segundos, que pareceram 5 minutos, ela começou a gaguejar. Seu Sebastião, o senhor entendeu errado. Não foi por mal. É que o espaço era pequeno e a gente teve que fazer escolhas e... Eu a interrompi de novo. Vanessa, eu não terminei. Eu vou te dizer o que eu decidi e eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou falar uma vez só. Eu não vou mandar mais nenhum centavo para essa clínica. Nenhum. Aliás, eu vou querer de volta os 480 mil que eu investi, com correção monetária. E eu vou falar com um advogado para garantir que isso aconteça de forma legal e documentada. Porque o dinheiro que eu dei não foi doação, Vanessa. Foi investimento. E investidor tem direitos. Ela começou a falar mais rápido, mais alto, com a voz tremendo. Seu Sebastião, o senhor não pode fazer isso. A clínica precisa desse dinheiro. Se o senhor tirar agora, vai prejudicar o Ricardo. O senhor ia fazer isso com o seu próprio filho? Eu senti algo subir pela minha garganta, uma mistura de riso amargo e de choro contido. Vanessa, o meu próprio filho fez pior comigo. E não foi uma questão de dinheiro? Boa noite. E desliguei. Desliguei o celular, coloquei no criado mudo e fiquei olhando para a parede. Minhas mãos tremiam, meu coração batia acelerado, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia vivo. Eu me sentia eu mesmo. O Sebastião que veio da roça, que andou descalço, que construiu tudo do nada, que nunca abaixou a cabeça para ninguém. Esse Sebastião tinha voltado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado, de olhos abertos, repensando tudo. A conversa com a Vanessa, a decisão que eu tinha tomado, as consequências que viriam. Eu sabia que ia ter briga. Sabia que o Ricardo ia me ligar, talvez com raiva, talvez com culpa, talvez com uma mistura dos dois. Sabia que a família da Vanessa ia se meter, ia me chamar de velho mesquinho, ia dizer que eu estava atrapalhando a carreira do meu filho. Mas eu não me importava mais. Eu tinha passado a vida inteira me importando com o que os outros achavam de mim. E onde isso me levou? Para uma cadeira vazia numa sala silenciosa, olhando para o porta-retrato da minha esposa morta e esperando a ligação de um filho que nunca ligava. Não. Chega. Na manhã seguinte, antes mesmo do café ficar pronto, o telefone tocou. Era o Ricardo. Eu deixei tocar 5 vezes antes de atender. Pai, o que aconteceu? A Vanessa me disse que o senhor ficou nervoso e que não quer mais investir na clínica. Ela disse que o senhor quer o dinheiro de volta. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. A voz dele era uma mistura de indignação e de medo. Eu reconheci aquele tom. Era o mesmo tom que ele usava quando era adolescente. E eu ameaçava tirar o videogame por causa de nota baixa. Era o tom de quem está acostumado a ter o que quer e de repente percebe que pode perder.
Eu respirei fundo. Ricardo, senta aí e me escuta. Eu investi tudo que eu tinha nessa clínica. Tudo. É o dinheiro que a sua mãe e eu juntamos durante uma vida inteira de trabalho. E quando essa clínica ficou pronta e vocês fizeram a inauguração, eu não fui convidado. Eu não fui lembrado. A sua mulher me disse que foi uma festa para a família próxima. E aparentemente, eu, o seu pai, não sou família próxima. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Quando a sua mãe estava doente, quando ela estava morrendo, Ricardo, você apareceu 2 vezes. 2 vezes em 3 meses. A Fernanda largou tudo para cuidar dela. O Marcos vinha toda semana. E você? Você estava ocupado? Você estava sempre ocupado demais para sua própria mãe. E agora, a mesma mulher que me excluiu da inauguração me liga desesperada pedindo mais dinheiro? Me desculpa, filho, mas não. Ouvi a respiração dele do outro lado, pesada, entrecortada. E então ele disse algo que me partiu o coração e me deu raiva ao mesmo tempo. Pai, a Vanessa não fez por mal, ela só queria que a inauguração fosse algo mais profissional, mais alinhado com o público da clínica. O senhor entende, né? Eu entendi perfeitamente. Ele estava dizendo, sem dizer, que eu não era apresentável o suficiente para o público da clínica. Que um velho aposentado de mãos grossas e terno de loja popular não combinava com a imagem que eles queriam passar. Eu, o homem que pagou por tudo aquilo, não era bom o bastante para ser visto. Aquilo me machucou de um jeito que é difícil descrever. É como se alguém pegasse tudo o que você é, tudo o que você construiu, tudo o que você sacrificou e dissesse que não vale nada, que não serve, que precisa ser escondido. Eu disse, com a voz mais firme que consegui. Ricardo, eu entendo sim. Eu entendo que para você e para sua mulher eu sou uma vergonha. Eu entendo que o pai operário não combina com a clínica chique. Eu entendo que o meu dinheiro era bom o suficiente, mas a minha presença não era. Eu entendo tudo isso. E é justamente por isso que eu quero o meu dinheiro de volta. Porque eu não vou financiar a vergonha que vocês sentem de mim. Ele tentou argumentar, tentou dizer que eu estava exagerando, que não era assim, que ele me amava, que a gente podia resolver isso conversando. Mas as palavras dele soavam ocas, vazias, como um discurso decorado. Eu disse que não tinha mais nada para falar e desliguei. Nos dias seguintes, o telefone não parou de tocar. O Ricardo ligou mais 7 vezes. A Vanessa ligou 3. Até a dona Sônia, mãe da Vanessa, teve a audácia de me ligar para dizer que eu estava sendo ingrato e que deveria ter orgulho de ter um filho médico em vez de criar confusão. Eu não atendi nenhuma dessas ligações. Deixei todas caírem na caixa postal. Mas atendi a ligação da Fernanda. Ela estava preocupada, mas também estava com raiva. Raiva do irmão, raiva da Vanessa, raiva da situação toda. Pai, eu estou do seu lado. O senhor fez a coisa certa. Eles não tinham o direito de tratar o senhor assim. O Marcos ligou e disse a mesma coisa, com mais palavrões e menos diplomacia. Pai, o Ricardo perdeu a noção. Aquela mulher dominou ele completamente. Mas o senhor fez certo. Não manda mais um centavo. Eu procurei um advogado. Um rapaz jovem, indicação de um vizinho, que me atendeu num escritório simples, mas organizado. Contei toda a história para ele, mostrei os comprovantes de transferência, expliquei a situação. Ele ouviu tudo com atenção, fez anotações e disse: Seu Sebastião, o senhor tem direito de cobrar esse dinheiro de volta, mas preciso entender como foi feito o acordo. Teve contrato? Teve algum documento assinado? Não, não tinha nenhum contrato. Nenhum documento. Tudo foi feito na confiança de pai para filho. E o advogado, com toda a delicadeza do mundo, me explicou que sem documento formal ia ser mais difícil, mas não impossível. Que os comprovantes de transferência já eram uma prova, que testemunhos poderiam ajudar, que existiam caminhos legais. Eu autorizei ele a ir em frente. Quando o Ricardo recebeu a notificação extrajudicial do advogado, o telefone tocou em menos de 1 hora. Dessa vez, eu atendi. E a voz do outro lado não era mais a voz do Ricardo que eu conhecia. Era uma voz desesperada, quebrada, assustada. Pai, por favor, o senhor mandou um advogado? Um advogado, pai? Eu sou seu filho. A gente não resolve isso entre a gente? Eu respondi. Ricardo, eu tentei resolver entre a gente. Tentei por anos. Tentei quando sua mãe estava doente e você não vinha. Tentei quando eu ligava e você não atendia. Tentei quando eu fui excluído da inauguração que eu paguei. Eu tentei de todas as formas resolver entre a gente e a resposta que eu sempre recebi foi o silêncio. Agora, eu estou tentando de outra forma. Ele começou a chorar. Pela primeira vez desde que ele era adolescente, eu ouvi meu filho chorando. E aquilo me doeu tanto que por um momento eu quase desisti de tudo. Quase falei para esquecer o dinheiro, para a gente voltar a ser pai e filho, para deixar para lá. Mas aí eu lembrei da voz da Vanessa dizendo: só convidamos família próxima.
Lembrei da mãe dele no caixão, sem ter tido o filho ao lado nos últimos meses. Lembrei de todas as vezes que eu liguei e ninguém atendeu. E a dor que eu sentia pelo choro dele se transformou em firmeza, em resolução. Eu disse: filho, eu te amo. Eu sempre vou te amar. Mas amor não é sinônimo de ser capacho. Eu preciso que você entenda que o que vocês fizeram tem consequências. Não é sobre o dinheiro em si. É sobre respeito. É sobre reconhecimento. É sobre eu saber que eu tenho valor na sua vida além do que eu posso depositar na sua conta. Ele ficou em silêncio, fungando, e depois disse com uma voz miúda que me lembrou dele com 8 anos de idade: pai, eu errei. Eu sei que eu errei. A Vanessa, ela. O pai não entende como é. Ela tem as ideias dela sobre as coisas e eu fui deixando acontecer. Mas eu errei. Eu devia ter te convidado para a inauguração. Eu devia ter te ligado mais. Eu devia ter estado lá quando a mãe estava doente. Eu sei de tudo isso. Era a primeira vez que ele admitia. A primeira vez que as palavras saíam da boca dele reconhecendo o que tinha feito. E eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria acreditar. Mas acreditar em palavras quando as ações dizem o contrário é um erro que eu já cometi vezes demais. Eu disse: Ricardo, palavras são bonitas, mas eu preciso de ações. Procura o advogado, resolve a questão do dinheiro e aí a gente conversa sobre o resto. Por enquanto, é isso. Desliguei e sentei no sofá com o coração pesado. Cada célula do meu corpo gritava para eu ligar de volta e dizer que estava tudo bem, que eu perdoava tudo, que era para ele esquecer o advogado. Porque é isso que pai faz, não é? Pai perdoa, pai esquece, pai dá a outra face. Mas eu olhei para o porta-retrato da Marlene e pensei nela. Pensei em como ela sofreu nos últimos meses de vida sem ter o filho mais velho por perto. Pensei em como ela morreu com aquela saudade dentro do peito. E eu decidi que não. Dessa vez, eu ia me manter firme, não por mim, por ela também. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida desde a morte da Marlene. O processo legal andava devagar, como tudo no Brasil. O advogado me disse que a notificação extrajudicial era um primeiro passo e que, se não houvesse acordo, a gente partiria para a ação judicial. Eu disse que estava preparado para ir até o fim. Enquanto isso, o Ricardo tentou me contatar de várias formas. Mandou mensagem de texto, mandou áudio, mandou e-mail. Em todas as mensagens, o tom era parecido. Arrependimento misturado com justificativa, pedido de desculpas seguido de explicações sobre a influência da Vanessa, promessas de mudança. Eu li todas as mensagens, ouvi todos os áudios, mas não respondi nenhum. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sabia que se eu respondesse, se eu abrisse aquela porta, eu ia ceder. E eu não podia ceder. Não dessa vez. A Vanessa, por outro lado, tomou uma postura completamente diferente. Em vez de se desculpar ou tentar mediar a situação, ela escalou o conflito. Ligou para Fernanda e disse que eu estava destruindo a carreira do Ricardo. Ligou para o Marcos e disse que eu era um velho senil que não entendia como funcionava o mundo dos negócios. Postou no Instagram uma foto com uma legenda sobre pessoas que não sabem valorizar o que recebem, que claramente era uma indireta para mim. A Fernanda me mostrou a postagem e eu senti uma mistura de nojo e de tristeza. Aquela mulher não tinha a menor noção do que estava fazendo. Ou tinha e simplesmente não se importava. Num domingo de manhã, umas 3 semanas depois da notificação, eu estava na feira comprando verdura quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi por instinto. Era o pai da Vanessa, seu Jorge. A voz dele era grossa, autoritária, de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Seu Sebastião, aqui é o Jorge, pai da Vanessa. Eu estou ligando porque essa situação com o advogado está saindo do controle e eu preciso que a gente resolva isso como homens. O senhor está prejudicando minha filha e meu genro com essa história de querer dinheiro de volta. O dinheiro foi investido, a clínica está funcionando e o senhor precisa aceitar isso. Eu parei no meio da feira com uma sacola de tomate na mão e senti o sangue ferver. Aquele homem que tinha olhado para mim com desprezo no casamento do meu filho, que a mulher dele tinha me chamado de filho de operário nas minhas costas, agora me ligava para me dizer o que eu precisava aceitar. Eu respondi: seu Jorge, eu respeito o senhor como pai da minha nora. Mas com todo o respeito, essa questão é entre mim e meu filho. O senhor não tem nada a ver com isso. Ele ficou irritado. Eu tenho a ver sim, porque minha filha está sofrendo com essa situação e o Ricardo está sem dormir. O senhor está destruindo a família deles. Eu quase ri. Eu estou destruindo a família deles? Seu Jorge, eu investi quase R$500 mil na clínica do meu filho e não fui convidado para a inauguração. A sua filha me disse que era um evento para a família próxima. E no dia em que as contas da clínica começaram a atrasar, de repente, eu voltei a ser família próxima o suficiente para pagar. O senhor acha isso justo? Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: olha, seu Sebastião, em negócios, essas coisas acontecem. Nem sempre dá para agradar todo mundo.
O senhor precisa ter uma visão mais profissional e menos emocional. Visão profissional. Um pai sendo excluído pelo próprio filho era questão de visão profissional. Eu disse: Seu Jorge, eu não tenho mais nada para falar. Qualquer assunto relacionado ao meu investimento, o senhor trata com o meu advogado. Bom domingo. E desliguei. Voltei a comprar meus tomates com as mãos tremendo de raiva, mas com a cabeça erguida. Passaram-se mais 2 semanas e o advogado me ligou com uma novidade. O Ricardo queria marcar uma reunião. Não uma conversa de pai e filho, mas uma reunião formal, com o advogado dele presente, para discutir os termos de um possível acordo. Eu concordei. A reunião foi marcada num escritório de advocacia no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem conservado, daqueles com escadaria de mármore e janelas altas. Eu fui de terno, o mesmo terno que eu tinha usado no casamento do Ricardo. A Fernanda quis ir comigo, mas eu pedi que não fosse. Aquilo era entre mim e ele. Quando eu cheguei na sala de reunião, o Ricardo já estava lá, sentado numa cadeira de couro com um advogado ao lado. Ele estava mais magro do que a última vez que eu o vi, com olheiras profundas e uma expressão cansada. Quando me viu entrar, ele se levantou e deu um passo na minha direção, como se fosse me abraçar, mas parou no meio do caminho, provavelmente por causa da presença dos advogados. Eu sentei na cadeira oposta, coloquei as mãos sobre a mesa e olhei nos olhos dele. E pela primeira vez em muito tempo eu vi ali, por trás da máscara de médico bem-sucedido, o menino que um dia me pediu para ser médico enquanto a gente sentava na varanda de um apartamento simples na Zona Leste. Aquele menino ainda estava lá, em algum lugar, mas estava soterrado debaixo de camadas de orgulho, de influência, de vergonha mal direcionada. A reunião começou de forma fria e formal. O advogado do Ricardo apresentou uma proposta: devolução de R$200 mil em parcelas ao longo de 2 anos. E a manutenção do restante como participação societária na clínica, com direito a uma porcentagem dos lucros. Meu advogado olhou para mim, esperando a minha reação. Eu olhei para o Ricardo. 200 mil? Ricardo, eu investi 480 mil. Você quer me devolver menos da metade parcelado em 2 anos e me dar uma participação numa clínica da qual eu fui excluído? Ele abaixou os olhos. O advogado dele tentou argumentar que o investimento já estava aplicado em equipamentos e reformas que não podiam ser liquidados sem prejudicar o funcionamento da clínica. Eu entendi o argumento do ponto de vista financeiro, mas não era só sobre finanças. Nunca foi. Eu me virei para o Ricardo e falei direto com ele, ignorando os advogados. Filho, me olha nos olhos. Ele levantou os olhos, relutante. Eu vi que estavam vermelhos. Eu não quero te destruir. Eu não quero acabar com a sua clínica. Eu quero que você entenda uma coisa simples. Eu sou seu pai. Eu te amo desde o dia em que você nasceu. Eu trabalhei a minha vida inteira para te dar o que eu não tive. E tudo o que eu pedi em troca, tudo o que eu sempre quis, era respeito. Era ser incluído. Era ser lembrado. Era saber que eu importo para você não pelo que eu posso te dar, mas pelo que eu sou. A sala ficou em silêncio. Até os advogados ficaram calados. E o Ricardo fez algo que eu não esperava. Ele começou a chorar. Não um choro discreto de adulto, mas um choro de criança, com soluços, com o corpo tremendo, com as mãos cobrindo o rosto. E entre os soluços ele disse: Pai, me perdoa por tudo. Eu fui um covarde. Eu deixei a Vanessa decidir tudo e não tive coragem de enfrentar ela. Eu sabia que era errado não te convidar. Eu sabia que era errado não estar com a mãe quando ela estava doente. Eu sabia de tudo e não fiz nada, porque eu tinha medo. Medo de perder a Vanessa, medo de perder o status, medo de parecer fraco, e acabei perdendo o que mais importa. Eu perdi você, pai. Eu perdi a mãe. Eu perdi a mim mesmo. Eu olhei para ele chorando ali, naquela sala fria de escritório de advocacia, e pensei na Marlene. Pensei no que ela faria nesse momento. Ela ia levantar, abraçar ele e dizer que estava tudo bem, porque mãe é assim. Perdoa antes de entender. Mas eu não sou mãe. Eu sou pai. E pai, pelo menos esse pai aqui, precisa de mais do que lágrimas. Precisa de mudança. Eu disse: Ricardo, eu aceito suas desculpas. Mas aceitar desculpas não é a mesma coisa que virar a página e fingir que nada aconteceu. Eu preciso ver mudança. Preciso ver que você voltou a ser o Ricardo que eu criei, e não o Ricardo que a Vanessa moldou. Quanto ao dinheiro, a gente resolve com os advogados. Mas isso é o menos importante agora. O advogado do Ricardo propôs uma pausa na reunião. Eu concordei. Fui para o corredor, peguei um copo de água no bebedouro e fiquei olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo. As pessoas andando apressadas, cada uma com suas dores, seus conflitos, suas famílias complicadas. Eu me senti parte de uma humanidade confusa, perdida, tentando acertar e errando o tempo todo, mas também me senti forte, porque eu tinha falado a verdade. Tinha olhado nos olhos do meu filho e dito o que precisava ser dito, e aquilo, por si só, já era uma vitória. Quando a reunião foi retomada, o tom era completamente diferente.
O Ricardo tinha lavado o rosto, tinha secado as lágrimas, mas os olhos ainda estavam inchados. Ele pediu para falar sem os advogados na sala. Eu concordei. Quando ficamos sozinhos, ele disse: pai, eu tenho umas coisas para te contar que eu devia ter contado há muito tempo. E me contou. Contou como a Vanessa foi isolando ele da família aos poucos, como ela fazia comentários sobre a nossa casa ser simples demais, sobre as nossas roupas serem de pobre, sobre como a gente não se encaixava no mundo que ela queria construir. Contou como ela proibiu ele de colocar meu nome como investidor nos documentos da clínica, dizendo que ficaria estranho ter o nome de um aposentado na sociedade. Contou como ela organizou a inauguração sem mencionar para ninguém que eu tinha investido, apresentando o capital como investimento familiar, referindo-se à família dela. E contou algo que me deixou sem chão. Parte do meu dinheiro não foi para a clínica. 120 mil reais foram usados pela Vanessa para reformar o apartamento deles e para comprar um carro novo para ela. Eu senti o mundo girar. 120 mil reais. Do dinheiro que eu dei para o meu filho montar a clínica, 120 mil foram para a reforma de apartamento e carro da nora. Eu apertei os braços da cadeira com tanta força que senti a madeira ranger. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. E disse: Ricardo, por que você não me contou isso antes? Ele abaixou a cabeça. Porque eu tinha vergonha, pai. Vergonha de admitir que eu deixei isso acontecer. Vergonha de ter sido tão fraco. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A raiva que eu sentia da Vanessa continuou. Talvez até tenha aumentado. Mas a raiva que eu sentia do Ricardo começou a se transformar em algo mais complexo. Não desapareceu, mas ganhou camadas. Porque eu comecei a entender que meu filho, de alguma forma, também era vítima daquela mulher. Não vítima inocente, porque ele fez escolhas. Ele permitiu. Ele se omitiu. Mas vítima no sentido de que ele perdeu a si mesmo. Perdeu o contato com quem ele era de verdade. E quando a gente perde o contato consigo mesmo, a gente faz coisas que nunca faria estando inteiro. Eu disse: Ricardo, eu quero 120 mil de volta também. Aquilo não era para reforma nem para carro. Era para clínica. E eu quero que você tome uma decisão sobre a sua vida. Não estou te pedindo para largar a Vanessa, porque isso é decisão sua. Mas estou te pedindo para voltar a ser meu filho, para voltar a ser irmão da Fernanda e do Marcos, para voltar a ser o Ricardo que tinha orgulho de dizer que era filho de operário. Porque aquele Ricardo valia mais do que qualquer clínica. Ele concordou com a cabeça sem conseguir falar. A gente ficou em silêncio por um tempo. E nesse silêncio tinha mais comunicação do que em todas as palavras que a gente trocou nos últimos anos. Era o silêncio de dois homens que se amam, que se machucaram e que estão tentando encontrar o caminho de volta um para o outro. Saí daquela reunião e fui direto para o cemitério. Sentei no banco de cimento em frente ao túmulo da Marlene e contei tudo para ela. Cada detalhe, cada palavra, cada lágrima. E ali, naquela tarde silenciosa de quarta-feira, com o vento batendo nas árvores do cemitério e o cheiro de terra fresca no ar, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Não era uma paz de quem resolveu tudo, porque nada estava resolvido. Era uma paz de quem finalmente parou de engolir a dor e começou a lidar com ela. As semanas que se seguiram foram intensas. O Ricardo, pela primeira vez em anos, começou a agir diferente. Ligava todo dia, às vezes só para dizer: "Bom dia, pai." Veio me visitar num sábado, sozinho, sem a Vanessa, quando ele entrou na nossa casa. Aquela casa que ele não visitava há quase 2 anos, ele parou na sala e ficou olhando para as paredes, para os móveis, para os porta-retratos, e eu vi nos olhos dele algo que eu não via há muito tempo. Saudade. Saudade genuína, dolorosa, daquelas que apertam o peito. Ele foi até a cozinha, abriu o armário e pegou a caneca velha da Marlene. Aquela caneca de louça com uma flor pintada que ela usava todo dia para tomar café. Segurou a caneca com as 2 mãos, como se segurasse algo sagrado, e começou a chorar de novo. Pai, eu sinto falta da mãe. Eu sinto tanta falta. Eu fui até ele e o abracei. Abracei forte, demorado, como eu não abraçava desde que ele era menino. E ficamos ali, pai e filho, abraçados na cozinha, chorando juntos pela mulher que amamos e que não estava mais ali para nos ver fazendo as pazes. Naquele dia, o Ricardo me contou mais coisas. Contou que o casamento dele com a Vanessa estava em crise há mais de 1 ano, que ela gastava mais do que a clínica rendia, que vivia de aparências, que tratava ele com frieza e com cobranças constantes. Contou que pensava em separação, mas tinha medo do escândalo, do que os colegas iam pensar, do que a família dela ia fazer. Eu escutei tudo com paciência e no final disse: "Filho, eu não vou te dizer o que fazer com o seu casamento. Isso é entre você e ela. Mas eu vou te dizer uma coisa que o seu avô me disse quando eu tinha 18 anos e estava saindo de casa. Não esqueça de quem você é. Você é Ricardo, filho de Sebastião e Marlene, neto de lavrador, criado com amor e com trabalho.
Isso ninguém tira de você, a não ser que você mesmo entregue. As negociações sobre o dinheiro seguiram seu curso. Depois de muitas idas e vindas, chegamos a um acordo. O Ricardo devolveria 360 mil reais, em parcelas de 15 mil ao longo de 2 anos, e eu manteria uma participação de 20% na clínica, com direito a receber uma porcentagem dos lucros trimestralmente. Os 120 mil desviados para reforma e carro seriam responsabilidade da Vanessa, que deveria buscar recursos com a própria família para restituir. Não era o ideal, mas era justo dentro das circunstâncias. E mais importante do que o acordo financeiro foi o acordo emocional. O Ricardo se comprometeu a ser presente, a visitar regularmente, a incluir a família em tudo, a nunca mais permitir que alguém me excluísse de nada que tivesse a ver com a vida dele. A Vanessa não reagiu bem. Quando soube dos termos do acordo, ela ficou furiosa. Ligou para o Ricardo gritando, dizendo que ele era um fraco, que tinha cedido à pressão de um velho manipulador. A dona Sônia ligou para o escritório de advocacia ameaçando processo por danos morais contra mim. O seu Jorge mandou uma mensagem dizendo que eu estava destruindo a família da filha dele. Eu recebi tudo isso com uma calma que me surpreendeu, porque eu sabia que quem estava certo era eu. E quando a gente sabe que está certo, os latidos dos outros não assustam. O Ricardo, para surpresa de muita gente, se manteve firme. Disse para Vanessa que os termos eram justos e que se ela não concordasse, ele assinaria sozinho. Ela ameaçou divórcio. E ele, pela primeira vez no casamento, disse: "Se for isso que você quer, vamos conversar." A ameaça não se concretizou, pelo menos não naquele momento. A Vanessa recuou, talvez porque percebeu que sem o Ricardo ela não teria acesso à clínica e aos rendimentos, ou talvez porque lá no fundo ela sentisse algo pelo meu filho que ia além do interesse. Eu não sei. E sinceramente não me cabe julgar o que se passa entre eles. O que me cabe contar é o que aconteceu depois. O Ricardo começou a mudar de verdade. Não da noite para o dia, não com a rapidez de quem muda por obrigação, mas com a lentidão genuína de quem está a se redescobrir. Ele voltou a frequentar a nossa casa. Toda segunda-feira à noite, sem falta, ele aparecia para jantar. Eu fazia o feijão tropeiro que ele gostava, abria uma cerveja e a gente sentava na mesa da cozinha e conversava. Conversava de verdade, não aquelas conversas superficiais de "tudo bem, pai?" "Tudo bem." Conversava sobre a infância dele, sobre a mãe, sobre os sonhos que ele tinha quando era menino, sobre os erros que ele cometeu. A Fernanda e o Marcos passaram a vir também em alguns desses jantares, e a mesa que por tanto tempo ficou vazia voltou a ficar cheia. Não tão cheia quanto na época da Marlene, mas cheia o suficiente para aquecer o coração de um velho que achava que ia morrer sozinho. Num desses jantares, a Fernanda trouxe um namorado novo, um rapaz chamado Paulo, professor de história, simples e educado. O Marcos trouxe a esposa e os 2 filhos, meus netos, que fizeram a maior algazarra na sala e quebraram um vaso da Marlene. Eu devia ter ficado bravo, mas ri porque vida era aquilo. Barulho, confusão, crianças correndo, gente conversando ao mesmo tempo, panela no fogão, cachorro latindo no quintal do vizinho. Vida era aquilo e eu tinha ficado tempo demais sem aquilo. O Ricardo ficou num canto da sala observando tudo com um sorriso quieto. Eu fui até ele e perguntei: "Está tudo bem, filho?" Ele disse: "Está, pai. Está melhor do que esteve em muito tempo." Algumas semanas depois, o Ricardo me ligou e disse que queria me levar para conhecer a clínica. Fez questão de me buscar em casa pessoalmente, de carro, e durante o caminho foi me explicando sobre os equipamentos, os procedimentos, os planos de expansão. Quando a gente chegou e eu vi a fachada da clínica, aquela fachada bonita que eu tinha visto só em foto, eu senti uma emoção que é difícil de explicar. Era orgulho, sim, mas era um orgulho misturado com algo amargo, porque eu deveria ter visto aquilo no dia da inauguração, cercado de gente que me conhecia e me respeitava. E em vez disso, eu estava vendo 6 meses depois, só eu e ele, como se fosse uma visita clandestina. Mas engoli o amargo e foquei no orgulho. Ele me apresentou para o sócio dele, o Dr. André, que me recebeu com um respeito que me emocionou. "Seu Sebastião, o Ricardo fala muito do senhor. É uma honra conhecer o homem que investiu tanto nessa clínica." Eu apertei a mão dele e agradeci. Depois, o Ricardo me mostrou cada sala, cada equipamento, cada detalhe. E no final do tour, ele me levou até uma parede no corredor principal. E ali, emoldurada, estava uma foto. Uma foto minha e da Marlene, aquela foto que a gente tirou no dia da formatura dele, eu de terno e ela de vestido estampado, os 2 sorrindo com orgulho. E embaixo da foto, uma plaquinha dourada com a inscrição: "Em homenagem a Sebastião e Marlene, que investiram mais do que dinheiro. Investiram amor." Eu parei na frente daquela foto e não consegui falar. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Desceram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. O Ricardo colocou a mão no meu ombro e disse: "Desculpa por ter demorado tanto, pai."
A foto da Marlene sorrindo naquela parede, no corredor de uma clínica que ela nunca conheceu, foi a coisa mais bonita e mais triste que eu já vi. Bonita porque era um reconhecimento. Triste porque ela não estava ali para ver. Eu toquei o vidro da moldura com a ponta dos dedos e sussurrei baixinho, só para mim e para ela. A gente conseguiu, Marlene. O menino voltou para casa. Nos meses seguintes, as coisas foram se ajeitando, não perfeitamente, porque a vida real não é filme e não tem final perfeito. A relação entre eu e a Vanessa continuou distante. Ela nunca se desculpou diretamente, nunca reconheceu o que fez. Nas raras vezes em que nos cruzamos, ela me trata com uma cordialidade gelada, como quem cumpre uma obrigação social. Eu aceito. Não espero amor de quem nunca me amou. Espero apenas respeito. E se nem isso vier, eu sobrevivo. Já sobrevivi a coisas piores. O Ricardo e a Vanessa entraram em terapia de casal. Não sei como está indo, porque não pergunto e ele não fala. Respeito o espaço deles. O que eu sei é que o Ricardo voltou a ser presente na minha vida e na vida da Fernanda e do Marcos. As parcelas do acordo estão sendo pagas em dia. E os relatórios trimestrais da clínica mostram que o negócio está crescendo. Eu recebo minha participação nos lucros religiosamente e aquele dinheiro, que é fruto do meu investimento original, me dá uma segurança financeira que me permite viver com tranquilidade. A Fernanda se casou com o Paulo no ano passado, numa cerimônia simples no sítio de um amigo. Quando ela me pediu para levá-la ao altar, eu chorei de novo. Parece que eu virei um velho chorão, mas não é isso. É que depois de tanto tempo sentindo raiva e mágoa, quando a emoção boa vem, ela vem com força redobrada. Eu a levei ao altar, entreguei a mão dela para o Paulo e disse baixinho no ouvido dela: "Você é o meu orgulho, filha. Sempre foi." Ela me abraçou e disse: "Obrigada por ser meu pai, pai." E naquele abraço, na frente de Deus e de todo mundo, eu senti que nem tudo na minha vida tinha dado errado. Na verdade, muita coisa tinha dado certo. Eu só precisava olhar para os lugares certos. O Marcos foi promovido no trabalho e está pensando em mudar para mais perto de mim. Meus netos estão crescendo lindos, barulhentos, cheios de energia. Eles me chamam de vovô Tião e me fazem sentir jovem de novo quando jogam bola comigo no quintal. A vida voltou a ter cor, som, sabor. Não é a mesma vida de antes. Porque a Marlene não está mais aqui. E isso é uma ausência que nunca vai ser preenchida. Mas é uma vida boa, uma vida digna, uma vida que eu construí com essas mãos grossas de operário que um dia foram consideradas vergonhosas. Eu aprendi muito com tudo isso que aconteceu. Aprendi que o amor de pai, por mais forte que seja, não deve ser cego. Que dar demais sem cobrar respeito em troca não é generosidade, é submissão. Que família não é sinônimo de conforto e pode ser, às vezes, a maior fonte de dor. Que a gente não precisa aceitar ser maltratado por quem a gente ama só porque ama, que colocar limites não é crueldade, é sobrevivência emocional, e que, no fim das contas, o dinheiro vai e vem, as coisas materiais se desgastam e quebram, mas o respeito que a gente conquista quando se posiciona com firmeza e dignidade, esse ninguém tira. Se eu me arrependo de ter investido na clínica? Não. Porque aquele investimento, por mais que tenha me trazido dor e humilhação, também foi o catalisador de uma mudança que precisava acontecer. Se eu não tivesse investido, talvez eu nunca tivesse sido excluído daquela inauguração. E se eu não tivesse sido excluído, talvez eu nunca tivesse acordado para a realidade de que meu filho estava se perdendo. E se eu não tivesse acordado, talvez o Ricardo continuasse naquele caminho até perder completamente a conexão com quem ele era de verdade. Então sim, o dinheiro valeu a pena, não como investimento financeiro, mas como investimento na verdade. A verdade dói, mas liberta. Toda semana eu vou ao cemitério e converso com a Marlene. Conto as novidades, falo dos netos, falo do Ricardo, e eu sempre termino dizendo a mesma coisa. Marlene, o menino voltou para casa. Não completamente, não como era antes, mas voltou. E eu acredito que um dia ele vai voltar de vez, porque lá no fundo ele é filho nosso. E filho nosso não desiste. A última coisa que eu quero dizer é para você que está aí do outro lado, ouvindo essa história. Se você se identificou com alguma coisa que eu contei, se você é um pai ou uma mãe que está sendo menosprezado pelos próprios filhos, se você é alguém que investiu tudo numa pessoa que te tratou como se você não valesse nada, eu quero te dizer uma coisa: você vale. Você vale muito mais do que o dinheiro que está na sua conta. Você vale pelo que você é, pelo que você construiu, pelo caminho que você percorreu. E se alguém não consegue enxergar isso, o problema não é seu. O problema é dos olhos de quem olha. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de cobrar respeito. Não tenha medo de dizer chega quando o limite for ultrapassado. Porque a gente passa a vida inteira dando, achando que vai receber de volta naturalmente. E às vezes recebe, mas às vezes não. E quando não recebe, a gente precisa ter a coragem de exigir. Não por orgulho, não por vingança, mas por dignidade. Porque dignidade não é luxo.
Dignidade é o mínimo que a gente merece. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela te fez pensar, se te fez chorar, se te fez lembrar de alguém ou de alguma situação, eu quero te pedir uma coisa. Compartilha comigo nos comentários. Conta a sua história, porque cada história importa, cada dor importa, cada pessoa importa. E aqui, nesse canal, a gente não julga ninguém. A gente escuta. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. De coração, muito obrigado. Nos vemos na próxima.